Paz e graça, meus irmãos, Deus te abençoe, tá? Hoje nós vamos estar lendo Marcos capítulo 2, tá? Não esquecer que sempre antes da gente iniciar algo, a gente vai estar orando, tá? Ore aí na sua casa, ore aí onde você estiver, tá? É muito importante, irmãos, toda vez que a gente for estudar a palavra de Deus, a gente vê referências, tá? Marcos capítulo 2 é a cura de um paralítico. Então eu anotei aqui algumas referências, ó. Lá em Mateus 9, minha letra é linda, né? Mateus capítulo 9, do 1 ao 8, e Lucas capítulo 5, 17 ao 26, que vão narrar a mesma história. Tá? Você que está estudando a Bíblia, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um tem as suas peculiaridades. E é importante a gente entender um pouco disso. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus, por isso que você vai estar vendo a genealogia de Cristo, começando de Abraão, ele mostrando que Cristo era o profeta prometido que cumpriu diversas referências proféticas. Já Marcos é o evangelho mais sucinto, mais resumido, né? Ele escreveu especialmente aos gentios, mas especialmente aos romanos. Mostra um lado prático de Jesus. Lucas já escreveu como se fosse um documentário, né? Juntamente com o livro de Atos, uma parte histórica que ele reuniu diversos materiais, né? E dá grande ênfase à parte dos gentios, né? A parte com as mulheres e outras coisas. Já João foi o último evangelho a ser escrito, mais ou menos 90 depois de Cristo, ele já escreve a igreja, mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Aí a gente vê aquelas expressões, em verdade te digo. Só aparece nos evangelhos de João, tá? Aqui é Marcos capítulo 2, tá? Tô só mostrando a Bíblia, né? A mesma Bíblia que você tem também, tá? E a gente vai estar vendo aqueles 3 princípios aqui na prática de Marcos capítulo 2. Glória a Deus. Lendo o livro de Marcos, tá? A gente escolheu Marcos, mas você pode estar lendo tanto Mateus quanto Lucas, que vai ser benção. Eu preparei algumas perguntas chaves, né, para nos ajudar a compreender, sempre tendo em mente esses 3 princípios, tá? Da observação, da interpretação e da aplicação. Não se preocupe em tentar responder de uma forma mais erudita, na sua linguagem, tá? Nas suas palavras, o que você entendeu essas perguntas. Lendo o capítulo 2 de Marcos, tá? Algumas perguntas de observação, ou seja, a gente ler e reler o contexto. Primeiro, quais são as pessoas mencionadas nesse texto? Deixa aí você refletir, né? Jesus, os paralíticos, né? Tem mais gente, né? Na história, né, a segunda, onde Jesus estava? Importante a gente ver e entender os contextos, tá? Todos os evangelhos, né, de Mateus, Marcos e Lucas registram, só que às vezes alguns dão algumas palavras não diferentes, mas uma ênfase. Por exemplo, aqui diz que Jesus, Marcos, estava na cidade de Cafarnaum, em casa, né? Ao passo que Mateus vai dizer que ele estava na cidade e Lucas vai dizer que ele estava na sinagoga ensinando. Então, todos esses relatos, eles se complementam. Terceira pergunta, né, da parte da observação, seria difícil para ele, para o paralítico, chegar até Jesus, né? A gente vê que eles fizeram até um buraco, né, se você vê o texto, né? E é importante a gente interpretar a Bíblia, tá, irmãos, de acordo com o contexto histórico na época. As perguntas de interpretação. Que tipo de homem eram esses 4? A gente vê que eram 4 pessoas conduzindo, né? Por que eles eram tão persistentes? Né? Jesus estava falando da fé de quem? Né? Se você vê Marcos 2,5, vendo Jesus a fé deles. Aí Jesus disse, filho, teus pecados estão perdoados. E o que é que os escribas estavam questionando na declaração de Jesus?
Então você vai ver que os escribas estavam questionando que Jesus estava dizendo blasfêmia. Eles estavam falando no seu coração, né, pensando. Jesus, que conhece os corações, porque ele é Deus, ele sonda, ele diz: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que perdoaram os seus pecados, ou dizer que ele se levante e ele ande? Né? Muito forte isso. As perguntas de aplicação, tá, irmãos, para a nossa vida. Você tem fé suficiente para carregar alguém espiritualmente paralisado a Cristo? De que maneiras específicas você faria isso? A gente vê que aqueles homens, né, passaram por aquela multidão e até levaram aquele homem paralítico, né, até Jesus. Né, furaram ali a casa, né, o telhado, para conduzir-nos até Jesus. Segundo, quais obstáculos você já enfrentou tentando levar pessoas a Cristo? Comenta aí. Né, isso é muito forte, né? Terceira, qual foi a primeira cura que Jesus fez na vida daquele homem? Será que Jesus curou o físico primeiro, foi lá? Ou será que Jesus curou o espiritual, né? Perdoou os seus pecados? Esperamos, irmãos, que através dessa forma, tá, de você entender, isso se torne um hábito naturalmente. Você vai lendo a Bíblia, vá relendo, vá procurando o contexto, interprete ela à luz da própria Escritura, tá? Sempre na dependência do Espírito Santo, e a aplicação, ou seja, a gente extrair dessa cura, desses ensinos, né? Tem até algumas partes aqui que a gente acaba omitindo, né? Ou simplificando. Por exemplo, depois que aquele homem foi curado, todos saíram glorificando a Deus, né? Glória a Deus. Então, a gente saindo glorificando a Deus, né? Porque Ele tem todo o poder, tá? Ele cura, Ele restaura, e que Deus possa te abençoar mais e mais nesse dia, tá? Muito obrigado pela sua vida. Deus te abençoe.